Sêneca já dizia que não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. E talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa geração. Nós reclamamos que o dia passa rápido. Dizemos que não temos tempo para cuidar de nós mesmos. Não temos tempo para estudar. Não temos tempo para realizar nossos sonhos. Não temos tempo para estar com quem amamos. Mas, curiosamente, encontramos tempo para passar horas olhando para uma tela. Encontramos tempo para acompanhar a vida de pessoas que nem conhecemos. Tempo para discutir coisas que não vão mudar nossa vida. Tempo para adiar aquilo que sabemos que precisamos fazer. E então, quando o dia termina, temos a sensação de que não fizemos nada. Mas será que realmente nos falta tempo? Ou será que estamos entregando nosso tempo para coisas que não merecem aquilo que temos de mais precioso? Porque existe algo que dinheiro nenhum pode comprar de volta: o tempo. E talvez você só perceba o verdadeiro valor dele quando perceber quanto já deixou escapar. 1. O tempo não é o problema. Imagine que, todos os dias, alguém depositasse exatamente 24 horas na sua conta. Você poderia gastar essas horas como quisesse. Poderia investir em conhecimento, em saúde, em relacionamentos, em sonhos. Ou simplesmente desperdiçá-las. Mas existe uma regra. Tudo aquilo que você não utilizasse naquele dia seria perdido para sempre. Você não poderia guardar para amanhã. Não poderia recuperar no final do mês. E não poderia comprar de volta. Essa conta existe e todos nós temos uma. Ela se chama vida. Todos os dias recebemos as mesmas 24 horas. A diferença não está na quantidade de tempo que recebemos, está na maneira como decidimos utilizá-lo. Algumas pessoas usam suas horas para construir alguma coisa. Outras passam a vida inteira esperando o momento perfeito para começar. E existe uma grande diferença entre essas duas pessoas. Uma entende que o tempo precisa ser usado. A outra acredita que algum dia terá tempo suficiente. Mas esse algum dia pode nunca chegar. 2. O perigo de viver no automático. Talvez você esteja vivendo no automático. Acorda, pega o celular, olha as notificações, abre uma rede social, vê a vida de alguém, passa para outro vídeo, depois outro. E quando percebe, 1 hora passou. Você se levanta, faz suas obrigações, resolve problemas, volta para casa, pega o celular novamente e o ciclo começa outra vez. Dias passam, semanas passam, meses passam e de repente você olha para trás e percebe que 1 ano inteiro se foi. Mas a pergunta é: o que você construiu durante esse ano? Não estou dizendo que você precisa ser produtivo o tempo inteiro. Descansar também faz parte da vida. Rir também é importante. Assistir a um filme, conversar com alguém, ficar em silêncio. Tudo isso pode ser valioso. O problema não é descansar. O problema é passar a vida inteira distraído. Existe uma diferença enorme entre descansar conscientemente e fugir da própria vida através de distrações. Porque quando usamos nosso tempo sem perceber, deixamos de escolher como viver. E começamos simplesmente a reagir ao que aparece diante de nós. 3. Você está entregando seu tempo? Pense por alguns segundos. Quanto do seu dia realmente pertence a você? Quanto tempo você dedica às coisas que dizem ser importantes para você? Você diz que quer ler mais, mas quanto tempo passa no celular? Você diz que quer começar um projeto, mas quantas horas gasta pensando no que os outros estão fazendo? Você diz que quer mudar de vida, mas quantos dias termina exatamente da mesma maneira que começou? Essa reflexão pode ser desconfortável, mas talvez seja necessária. Porque muitas vezes não precisamos de mais tempo. Precisamos de mais consciência. Precisamos parar de dizer: eu não tenho tempo. E começar a perguntar: onde estou colocando o meu tempo?
Essa pergunta muda tudo, porque quando você percebe para onde suas horas estão indo, começa a perceber também para onde sua vida está indo. Seu tempo é uma representação silenciosa das suas prioridades. Aquilo que recebe suas horas recebe uma parte da sua vida. E isso significa que cada vez que você entrega uma hora para algo, está entregando uma hora que nunca mais poderá recuperar. 4. Sêneca e a vida adiada. Sêneca não estava apenas falando sobre relógios ou calendários. Ele estava falando sobre vida. Sobre pessoas que passam tanto tempo esperando viver que acabam descobrindo tarde demais que a vida já passou. Quantas vezes você já disse: quando eu tiver mais dinheiro, eu vou. Quando eu tiver mais tempo, eu vou. Quando minha vida melhorar, eu vou começar. Quando eu estiver preparado, eu vou tentar. E talvez o problema esteja justamente aí. Nós transformamos o futuro em uma promessa. Prometemos para nós mesmos que vamos viver depois que tudo estiver resolvido. Depois que tivermos segurança. Depois que tivermos dinheiro. Depois que tivermos coragem. Mas a vida não acontece no depois. A vida acontece agora. E esperar que todas as condições sejam perfeitas pode significar esperar para sempre. Você não precisa ter a vida perfeita para começar. Pode começar pequeno. Uma página lida. Uma ideia colocada em prática. Uma conversa que precisava acontecer. Uma caminhada. Uma oração. Um projeto. Uma decisão. Porque grandes mudanças geralmente começam com pequenas decisões repetidas durante muito tempo. 5. O tempo que você não valoriza hoje. Existe outra coisa que precisamos entender. O tempo não avisa quando está indo embora. Você não recebe uma mensagem dizendo: esta foi sua última manhã. Este foi seu último aniversário. Esta foi a última vez que você conversou com essa pessoa. É justamente por isso que precisamos valorizar o presente. Talvez você esteja tão preocupado com o futuro que não percebe o que está vivendo agora. Talvez esteja tão preso ao passado que não consegue aproveitar o presente. E o presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. O passado já passou. O futuro ainda não chegou. Você só possui este momento. E talvez esse momento pareça comum. Uma manhã comum. Uma tarde comum. Uma conversa comum. Um dia comum. Mas são esses dias comuns que juntos formam uma vida inteira. É fácil imaginar que a vida é feita apenas dos grandes acontecimentos. Mas não é. A vida é construída principalmente pelas pequenas horas que quase nunca valorizamos. 6. Não espere perder para valorizar. Então, talvez hoje seja um bom dia para parar. Parar por alguns minutos, olhar para a própria vida e perguntar: se eu continuar vivendo exatamente como estou vivendo hoje, onde estarei daqui a 5 anos? Essa pergunta pode revelar muita coisa. Porque o futuro não aparece do nada. Ele é construído pelas escolhas que fazemos repetidamente. Se você desperdiça seus dias, desperdiça seus anos, mas se começa a cuidar das suas horas, começa a cuidar da sua vida. Não significa transformar cada minuto em produtividade. Significa escolher melhor. Escolher com quem você passa seu tempo. Escolher aquilo que merece sua atenção. Escolher quais pensamentos alimentará. Escolher quais sonhos ainda deseja perseguir. E, principalmente, parar de entregar sua vida inteira para coisas que, no fundo, não significam nada para você. Conclusão. Talvez você não precise de uma nova vida. Talvez precise apenas começar a usar melhor a vida que já tem. Não espere segunda-feira. Não espere o próximo mês. Não espere o próximo ano, porque o tempo não espera. Enquanto você pensa se deve começar, o relógio continua andando. Enquanto você adia, a vida continua acontecendo. E um dia, quando olhar para trás, talvez perceba que o maior desperdício não foi o dinheiro que perdeu,
nem as oportunidades que deixaram de aparecer. Foi o tempo que recebeu e não soube valorizar. Por isso, lembre-se das palavras de Sêneca. Não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. Talvez hoje você possa fazer uma escolha diferente. Desligar um pouco o barulho. Deixar de comparar sua vida com a vida dos outros. Parar de esperar o momento perfeito e começar. Começar aquilo que você vem adiando. Valorizar quem está ao seu lado. Cuidar de si. Aprender. Construir. Viver. Porque no final a pergunta não será: quanto tempo você teve? A pergunta será: o que você fez com o tempo que recebeu? E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que podemos fazer enquanto ainda temos tempo para respondê-la. O tempo está passando. A vida também. Então, não desperdice aquilo que você nunca poderá recuperar. Viva enquanto ainda há tempo.